Boa noite a todos os irmãos e irmãs. Vamos continuar a leitura do livro A Criação de Filhos. Estamos aí nessa parte, a combinação certa. Lembrando os irmãos, né, que a gente leu na semana passada e vimos ali sobre a questão da disciplina, do uso da vara de correção, né? Lemos e também comentamos sobre essas situações aí na criação dos filhos. E aí, a gente entra aí nessa combinação certa, que a gente vai ver que continua, né, relacionado a essa parte aí. Então, vamos lá. A combinação certa. É necessário equilibrar essas coisas com nossos filhos. E, novamente, somente o Senhor pode dar a sabedoria necessária. A sabedoria necessária. Somente o Senhor pode dar a sabedoria necessária. Algumas crianças têm a consciência muito terna e são muito mais sensíveis à reprovação do que outras. Elas podem precisar de relativamente poucas punições reais. Outras são mais determinadas e, quando são jovens, podem precisar de punições bastante frequentes para ensiná-las. Mas para todas as crianças, uma combinação da vara e da repreensão é necessária. Hoje, nos círculos mundanos, muitas razões são dadas para não usar a vara, mas a maioria deles pressupõe que ela sempre é usada com raiva e com violência. Referem-se a estudos que supostamente provam que as palmadas não funcionam, mas que têm um efeito negativo. Mas nunca encontramos isso na palavra de Deus. Deus e sua sabedoria estão totalmente além do homem. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Isso está em Romanos 3, verso 4. Na palavra de Deus encontramos o senhorio de Cristo introduzido. E assim a Escritura fala tanto aos pais quanto aos filhos. Ambos estão sob o senhorio de Cristo. A atitude e o espírito corretos por parte dos pais são cruciais para uma disciplina eficaz. Quando as crianças são muito pequenas, pode ser impossível argumentar com elas ou oferecer uma advertência. Em tais situações, a vara deve ser usada, especialmente se a situação envolver a criança colocando sua vontade diretamente contra os pais. No entanto, à medida que crescem, a palavra de Deus e o senhorio de Cristo devem ser introduzidos para mostrar claramente que o pecado específico não é meramente contra os pais, mas, em última análise, contra o Senhor. Lembro-me bem de uma mulher cristã, criada em um lar cristão, que relatou que sempre que era punida por seu pai, quando ela tinha idade suficiente para se lembrar, ele nunca a deixaria só até que ela e ele tivessem se ajoelhado e ela confessado ao Senhor o que tinha feito. Às vezes, isso levava um tempo considerável, mas ela contou como isso teve um efeito real em seu coração e consciência. Isso é, isso é uma coisa bem importante, irmão, porque sempre que o mundo realmente fala dessa questão, ele traz o assunto, né, da disciplina aí com a vara, ele traz no sentido de que isso sempre é uma ação, vamos dizer assim, raivosa, uma ação de violência, uma ação
com fora de controle, uma ação sem pensar. O mundo traz sempre nessa ótica aí, claro, né? Com o objetivo de excluir isso aí da, da educação dos filhos na família e com o objetivo, claro, de fazer com que aquilo que a palavra de Deus manda a gente fazer seja ignorado e seja desobedecido. E, é claro, os resultados a gente vê hoje aí por aí, tá? Então, eles falam de que tem pesquisa, tem isso, tem aquilo, outro, mas, né, a gente sabe, quando se faz pesquisa direcionada, pegando casos específicos, porque se a gente for olhar, a gente vai encontrar aí no mundo, né, muita violência doméstica, né, por parte daqueles que não sendo guiados, direcionados pela palavra de Deus e totalmente mundanos ou carnais nas suas ações, né, praticam essa correção de forma puramente violenta, sem ter, né, a direção e o conhecimento da palavra de Deus de como é a criação dos filhos. Então, a palavra de Deus sempre nos ensina, em primeiro lugar, né, está o amor. Né? Então, os pais que têm os seus filhos, eles amam os seus filhos. E todo pai que ama os seus filhos, pais que amam assim seus filhos, eles não, né, não querem o mal para os seus filhos, não querem machucar os seus filhos, tanto física como emocionalmente, né, e procuram, né, fazer aquilo que é melhor para os seus filhos. Mas a gente não pode confundir, né, aquilo que é bom para os filhos, achando que é só o que vai ser bom para os filhos, pensar que é só carinho e dar as coisas boas e achar que pensar que uma disciplina, uma vara de correção seja uma coisa ruim. Então a gente tem na palavra de Deus aí, né, a direção sobre isso, de que a vara é necessária, principalmente aí, como foi colocado aí nesse parágrafo aí, né, principalmente quando a criança ainda não tem, né, aquela maturidade de entender as coisas pelas palavras, né? E muitos pais também erram nessa questão. Qual é o momento, né, de se entrar mais com a vara da correção? É exatamente o momento que hoje o mundo fica dizendo que não pode. E aí eles fazem totalmente o contrário, né? Não entra com a vara da correção naquele momento onde a criança é menor, ainda não tem aquela compreensão das palavras, né, de explicar e ela entender. E aí não faz isso, e aí no momento que a criança tá madura, tá mais crescida, que já fala, já argumenta, já entende o que a gente fala, aí quer entrar com a vara da correção nesse momento. Inverte a situação. Então, a situação é exatamente ao contrário. No momento que a criança está lá pequenininha, que não entende bem direitinho e tudo, as coisas, aí você entra com a vara de correção. E à medida que ela vai crescendo e amadurecendo, vai usar menos e menos e menos, até não usar nada. Só a repreensão mesmo. Só a repreensão. Só um momentinho, irmãos. Né? E aí, né, tem que ter, né, essa direção e essa sabedoria de Deus e essa confiança no que a palavra de Deus diz,
né, do que é bom e do que é necessário para você atuar assim na criação dos filhos. Então, sempre pensando e tendo esse julgamento próprio, né? Não deixando a emoção dominar o seu coração, nem para você mole demais e frouxo, e nem para ser duro demais e, né, trazer ira para o coração do filho, ou trazer algum mal, vamos dizer assim, emocional, físico mesmo também. Então tem que ter essa discernimento, esse julgamento, para estar fazendo as coisas conforme a palavra de Deus. E esses exemplos que ele deu aqui, né, já nos deixa bem claro como é a direção para se atuar nisso. Não é que ele vai fazer igual ao exemplo aí do irmão, né, que como ele fez com a filha dele aí, mas cada um tem, né, o seu modo de agir e sabe a melhor forma. Então, uma das coisas que eu vejo assim hoje em dia, né, que os pais às vezes falham na criação dos filhos, é porque não estão, vamos dizer assim, observando perto dos filhos para entender, né, a personalidade de cada filho. Claro que hoje até tem poucos filhos, né? Os pais têm poucos filhos, 1 ou 2, no máximo 3. Então, tá até mais fácil. Mas você entender a personalidade, a característica, né, do seu filho, às vezes tem, como ele coloca aí, né, tem algumas crianças que elas, uma simples repreensão, uma simples palavra, elas sentem aquilo e já, né, se corrige e tudo mais. Tem outras que são mais determinadas, né, como a gente gosta de falar aqui na Bahia, mais retadinhas, né? E aí já precisa dessa ação, né, como a palavra de Deus fala, da vara. Mas, né, cada pai, cada família, né, tem que estar avaliando e vendo isso. Como é que faz isso? Estando junto com os filhos, próximos, observar, dar atenção, né, olhar para os seus filhos. Afinal de contas, né, quando a gente forma uma família e tem filhos, não foi para isso? Então, quando a gente tem o filho, então a grande parte, né, da nossa vida e dedicação da nossa vida vai estar sendo direcionada, isso eu estou falando tanto do pai como da mãe, né, os pais, vai estar direcionada para esses filhos, ou esses filhos. Então, se ainda não tem filho e vai ter, pense nisso, né? Quando se tem os filhos, aí grande parte, vamos botar aí, né? Sei lá, 70%, 80% da sua vida vai estar direcionada para o seu filho, seus filhos, no sentido de que nesse início, né, da criação dos filhos, é o início mais crítico, né, quando nessa fase aí, que é a fase que vai entrar com vara da correção, com repreensão e tudo mais, e que a criança está se formando, está sendo formada, sua mente está se formando, seu corpo está se formando, sua personalidade está se formando. Então, os pais têm que estar presentes, juntos, atentos, observando, né, e cuidando assim dos seus filhos. Então, a palavra de Deus nos dá toda a direção e orientação. Então, cabe, né, aos pais, aqueles que já têm seus filhos, estão criando aí, tá buscando a ele, pedindo a direção dele em oração e lendo a palavra, e aqueles que ainda não são e vão ser, pense bastante nisso e peça a Deus, né, a capacitação e a direção para, quando ter seus filhos, também se dedicar a eles como uma bênção, né, que Deus deu, colocou em suas mãos para você cuidar. Porque filhos são bênçãos de Deus.
Vamos continuar. Algum irmão quer comentar alguma coisa? A confirmação do amor. Isso traz à tona outro ponto muito importante, a saber, que após qualquer punição, é necessário que os pais confirmem seu amor ao filho. Isso será difícil se a punição for dada com raiva ou frustração, e apenas confirma a necessidade de que a disciplina não seja aplicada com esse estado de espírito. Certa vez, um pai disciplinou o filho e desceu as escadas imediatamente, deixando o filho em seu quarto. Sua esposa disse, sabiamente, você ainda não terminou. Você deixou seu filho chorando sozinho no quarto. O pai reconheceu seu fracasso, subiu as escadas e confortou seu filho, solidificando assim a lição que o menino precisava aprender. Lidando com a vontade. Mas há outro ponto de grande importância. Os pais descobrirão com os filhos, muitos deles, que chega um momento, geralmente quando eles têm menos de 3 anos, que a vontade deles é contrária à de seus pais. A dificuldade pode envolver o que parece ser um assunto trivial, mas a vontade é forte e a criança se recusa a obedecer. Muitas vezes acontece uma verdadeira batalha e os pais podem ficar tentados a ceder, pensando que todo o episódio está ficando fora de controle. Conheci pais que lidavam com uma criança nessas circunstâncias por algum tempo, de certo com reprovação e disciplina. Todavia, o filho ainda se recusava a obedecer. É crucial que os pais não cedam. Se essa situação surgir, sim, se a criança ficar totalmente agitada e perturbada, pode ser necessário fazer uma pausa e talvez retomar o assunto mais tarde. Às vezes, várias sessões com aquela criança podem ser necessárias. Se o mau comportamento se repetir, quase vai partir o seu coração ver o seu filho, a quem você tanto ama, mostrar tamanha teimosia, com tanta determinação. Dói ainda mais ter que continuar trabalhando com aquela criança até que essa vontade seja moldada da maneira certa. Às vezes, em ocasiões como essas, conheci mais de uma mãe que ligou para o marido do trabalho, pedindo-lhe que voltasse para casa e a ajudasse nessa situação. É desnecessário dizer que ele voltou para casa e juntos persistiram perante o Senhor até que a criança cedeu. Mas, uma vez que essa questão foi resolvida, a criança raramente coloca sua vontade contra o pai novamente. Sim, pode haver falha ocasionalmente, mais tarde, mas a vontade foi moldada e o Senhor foi honrado. Consequências. Então, vocês percebem aí, irmão, nessas duas
leitura que fiz aí mais acima, que tem que haver por parte dos pais, né, uma persistência, né, vamos dizer assim, em tratar, né, com a criança quando ela tem, né, aqueles momentos de fazer a sua própria vontade sem obedecer à vontade dos pais. Então tem que ter uma paciência por parte dos pais, uma persistência e, né, não deixar que as emoções, principalmente as emoções fortes como frustração ou raiva, domine o coração, né? Tome conta. E tem que ser também, né, bastante firme, bastante firme na disciplina, no sentido de não ceder, né, por emocionalismo ou por pena, né, sentir pena, essas coisas, né? Tem que ter essa firmeza. Ficar sentindo pena não vai ser bom para a criança. Tem que amar. Sentir pena não, porque se você está fazendo algo que vai ser bom para ela, não tem por que estar sentindo pena e tudo mais, né? Então, tem que ter essa firmeza aí e esse entendimento também. Consequências. O que acontece se os pais cederem, pensando que persistir é muito difícil? Aí será ainda mais difícil no futuro, por ter conseguido vencer a batalha algumas vezes. A criança se esforçará ainda mais para exercer sua própria vontade. Entendeu aí que foi falado aí? Então, se os pais não persistirem, achando que está sendo muito difícil, aí a criança, por ter percebido que conseguiu vencer algumas batalhas, né, ela depois vai se esforçar mais ainda para exercer sua própria vontade. Porque ela percebe que, né, com aquele choro, com aquele choro, com aquela birra, né, ela conseguiu dobrar a vontade dos pais. Quando for mais tarde, ela vai repetir a dose e muito mais forte, com muito mais persistência, vamos dizer assim, e resistência. Eventualmente, os pais tenderão a desistir. O mundo hoje, pelo menos o mundo ocidental, está cheio de jovens que nunca aprenderam a obedecer, a se submeter à autoridade e a se submeter sua própria vontade à de outro. O acesso de raiva de uma criança é muito assustador, mas ver um adolescente ou jovem totalmente fora de controle é um desastre. Como resultado, agora precisamos de cursos de controle da raiva e placas em lojas e repartições públicas, alertando as pessoas de que linguagem rude e abusiva e violência não serão toleradas. Isso não seria necessário se os pais fizessem seu trabalho corretamente. Não devemos nos surpreender ao ver essa tendência no mundo, pois o Senhor nos disse em sua palavra que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Está em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. No entanto,
O lar cristão deve ser um bastião de luz e paz, e um lugar onde o senhorio de Cristo é reconhecido. Que sempre nos lembremos que a sabedoria de Deus é tudo o que precisamos para o nosso caminho aqui. Quando ele fala aí, né, desses... Suba aí um pouquinho, Jefferson. Dessas, como é? Cursos de controle da raiva. Eu não lembro de ter visto isso por aqui, não, no Brasil. Isso deve ter muito lá nos Estados Unidos e Canadá e talvez Europa, não sei. Mas aqui no Brasil eu não lembro de ter visto falar sobre isso. Mas já vi muito, né, adolescentes, jovens com linguagem rude e abusiva, né, e violência, sem respeitar os mais velhos, as autoridades, né, totalmente desrespeitosos e com a linguagem torpe, né, vamos dizer assim. Isso reflete claramente, né, quando a gente vê uns jovens assim, a gente vê que no lar, né, se ele ali está se comportando daquele jeito, em casa não vai ser diferente, né, porque se ele tem a educação correta e a correção correta lá no lar, cá fora ele também vai se comportar da mesma forma, né, porque não tem jeito de não reproduzir em casa aquilo que ele está fazendo na rua. Uma hora ou outra ele vai reproduzir. E se os pais forem, né, estiverem corrigindo, né, e estiverem atentos, quando pegar, vão corrigir imediatamente. E vão, assim, estar direcionando o jovem da forma correta. Mas se eles ouvem dos próprios pais, né, a linguagem torpe, a linguagem rude, né, o comportamento violento e tudo mais, eles vão reproduzir também isso, né, cá fora, na rua. Isso eu falo até de exemplo próprio mesmo, né? Porque eu lembro que eu cheguei em casa, a primeira vez que eu falei um palavrão foi a primeira e foi a última vez que eu falei, né? Que eu tinha ouvido lá fora com meus colegas, na escola e tudo mais. Cheguei em casa, repeti, foi a primeira e foi a última, né? Quando eu falei o palavrão. Então, recebi, né, a disciplina, a repreensão, e eu via nos meus pais o exemplo, né? Nunca vi eles sair da boca deles aquela palavra. Então, por que eu estava trazendo aquela palavra para dentro de casa, para a família, né? Trazendo da rua para dentro de casa. Então, recebi logo a repreensão, né? E aí entendi. Graças a Deus que não precisei, né, ser corrigido a segunda vez, porque na segunda vez, se eu fosse corrigido, ia ser com a vara. Então, só precisei da repreensão falada. Se fosse a segunda, ia ser a repreensão com a vara. Então, é isso que acontece, né? É uma coisa que vamos dizer assim, o exemplo dos pais é de suma importância. Então, primeiro, o exemplo de vida, porque a criança, os jovens olham para os pais, né? E os pais têm que ter essa vida que dá um bom testemunho da pessoa do Senhor Jesus. E os filhos assim os primeiros a verem esse testemunho são os filhos em casa, né?
com relação ao pai, é a mãe é o pai, que vão ver esse bom testemunho em casa. E os filhos são os primeiros a ver os testemunhos, o testemunho de seus pais. Então, acontece muitas vezes que muitos, né, estão preocupados em fazer a obra, sair para pegar o evangelho e dar, né, aquele testemunho para a igreja ver, para as pessoas lá fora ver, e quando chega dentro de casa, né, aqueles que primeiro precisam ver o testemunho não veem. E aí é complicado, né? Bem complicado isso. Então, essas coisas têm que estar bem firmes e atentas no nosso pensamento, né? Nossa primeira missão e nossa primeira obra como cristão, para aqueles que têm família, constituiu família. Então, a primeira missão do pai é com sua família, é com sua esposa e com seus filhos, né? Essa é a obra que Deus está te dando. Se você formou a família, Ele te deu os filhos, essa é a primeira obra. Então, não adianta nada, né? Não fazer essa obra da criação dos filhos, né, da guarda do lar, sendo cabeça do lar, do lar ali, e querer já fazer outras coisas fora, coisas muito elevadas, muito grandiosas. E isso é tão verdade que eu não sei se os irmãos e irmãs que conviveram em sistemas religiosos, né, percebe isso, mas eu que vivi muito tempo e vi muitos pastores e famílias de pastores, e isso é uma coisa até conhecida no meio da cristandade, o que se tinha de testemunho era de que os filhos dos pastores eram os mais tortos que tinham. Né? Eles faziam e acontecia no púlpito, né? E fazer tantas coisas, e quando via ver lá os filhos, eram os mais tortos que tinha ali no meio dos jovens, no meio né, dos adolescentes. Aprontavam demais. Então, é como diz o ditado, né? Em casa de ferreiro, espeto de pau. Mas, na verdade, né? É essa coisa que o sistema impõe, né? De você querer fazer obras para mostrar para a Assembleia, ou para a igreja, ou para os irmãos, ou para o mundo, assim, fazer essas obras e esquecer que você tem uma obra no seu lar para fazer, né, para cumprir. Então, primeiro essa obra. Hoje, Diga, Jefferson. você falando aí, eu lembro que na minha adolescência, né, eu tinha um palavrão que quase que eu boto nome e sobrenome. Quando, depois de muita repreensão falada, e não. Aí depois de um tempo eu tive uma repreensão que foi só de olhar, de vergonha e de tristeza. E o que é que a gente faz quando a gente vê, principalmente um olhar de mãe, né? De reprovação, de vergonha, e a gente não tem força, a gente tem que ir
ao Senhor. Então, o adolescente que é cristão, que entende que a gente que nós podemos entrar no Santo dos Santos, né? E recorrer ao Senhor, porque é como você falou, às vezes é da rua. E uma coisa que me ajudou também, irmãos, era o futebol. Então, também parei de jogar logo futebol também, era também no futebol que se xingava, né? Então, imagine uma pessoa que gostava de futebol, né? Gostava. Se meus pés falassem, minhas unhas que, que, que ficaram no campo batido. Então, a gente entende que a gente está trazendo. O adolescente, ele entende que vai estar trazendo vergonha para os pais. E eu sei que cada criação, uns, como tá aí até escrito aí no livro, uns são bem mais fáceis, né? Outros são mais difíceis de aceitar a correção. Mas quando eu vi o olhar de minha mãe, de tristeza e vergonha, eu creio que foi pior do que tomar uma surra. Talvez os adolescentes, né, os jovens, né, não tenham tanta percepção e entendimento a esse nível que você trouxe, Jefferson, né, de entender, né, que a gente vai ao Senhor Jesus e pode lançar sobre ele todas as nossas necessidades e buscar dele a correção dessas coisas, mas ele vai entender isso, né, e talvez sem compreender ainda nesse nível, vendo na figura dos pais, né, essa autoridade, que é a autoridade do Senhor Jesus sobre nós. Ele vai ver na figura dos pais, né? E como você falou, né, tem cada um, né, vai ter uma característica, e nem sempre o que é para um vai ser para o outro, né? Eu mesmo quando tomei essa repreensão com relação à palavra torpe, e eu parei imediatamente, graças a Deus, né? Porque senão a segunda não ia ser uma repreensão, ia ser uma vara. Mas, né, eu depois que me relacionei com, vamos dizer assim, meus colegas na escola, futebol, muito futebol, no trabalho, onde há muita palavra torpe pelos meus colegas, e nunca isso me influenciou de novo a estar tendo essa prática, vamos dizer assim, né? Então, bastou aquela correção ali dos meus pais e deu para eu continuar sem ser, vamos dizer assim, influenciado pelo, pelo mundo, né? Vamos dizer assim, pelo mundo. Mas o exemplo dos pais conta muito nessa hora também. Porque se você não ouve dentro de casa, né, da boca do pai, da mãe, dificilmente você vai lá fora falar, né? Porque você lembra logo dos seus pais. E como você mesmo falou, né, o olhar ali da sua mãe, né, só trouxe para você o quê? Vergonha, tristeza, porque sua mãe ficou, vamos dizer assim, triste, chateada pelo que você fez. Então, tem essas coisas assim que a gente tem que, né, estar avaliando, né? Mas a gente não deve deixar, né, de seguir o que é a sabedoria de Deus para nós. Os pais, né, na criação dos filhos, não podem deixar de seguir o que é a sabedoria de Deus, né, para nós. Então,
O mundo, ele tem um ensino, um argumento muito ardiloso, muito bonito, quanto a essa questão de criação de filhos. Né? Que um argumento que parece que tudo são, né, flores e perfumes e rosas e amor, e tudo é o amor, 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 amor. E esse tipo de amor que permissivo, né, que permite o pecado, que permite a desobediência, que permite a como é que a gente fala a palavra quando fala de malcriação, né? Como fica mal criado, fica respondão, essas coisas todas, né? Então, esse tipo de amor que permite tudo essas coisas aí, não é amor, né? É a mentira de Satanás. Ele diz que isso é amor, 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 tal. E aí você permitindo um monte de coisa, estraga a criança, estraga a família. E olha o resultado desse amor aí, né? E principalmente se no final, né, a criança então até rejeita a criança não, né? O adulto, digamos assim, né? Até rejeita a autoridade divina, né? De Deus na sua vida. Então, né? Esse amor que o mundo tanto prega, né? Na criação de filhos e no lar aí, né? A gente só tem visto o resultado qual é. Um mundo que não quer saber de Deus e das coisas de Deus. Mas ele disse que é o mundo do amor. Que amor é esse? Que não leva o coração para o Senhor Jesus, aquele que nos amou primeiro. Então, o verdadeiro amor vem de Deus. Não vem da filosofia do mundo. O verdadeiro amor vem de Deus. Por isso, né, essas duas últimas frases aí, que sempre nos lembremos que a sabedoria de Deus é tudo o que precisamos para o nosso caminho aqui. Obediência por medo. Os que ainda não têm filhos vão ter, aproveitem bem, né, aprendam, leiam esses escritos dos irmãos, leiam a palavra. Né? Eu estou lendo aqui e estou aprendendo. Eu estou falando aqui, mas eu estou aprendendo, meu irmão, porque, né, eu não tive essa oportunidade e falei muito na criação do meu filho também. Muitas falhas. E Deus sabe de todas as coisas, né? Mas se a gente tem, né, agora, aqueles que ainda não têm filho, ou os que têm os filhos ainda pequenos, tem agora, Deus está dando esse entendimento, essa luz da sua palavra. Então, né, que a gente tome isso para nós mesmos, né, essa palavra e coloquemos essa palavra em prática, exercitando, vivendo isso. E vamos experimentar, né, essa sabedoria de Deus e vamos ver se não realmente não é assim, como Deus está dizendo. A gente pode ver, né,
de uma forma negativa, se a gente desobedece, a gente vê as consequências, não faz como Deus ensinou, a gente vê as consequências, ou a gente pode ver da forma positiva, e a gente ouvindo o que Deus ensinar, a gente obedecendo, e a gente vendo os resultados positivos, vamos dizer assim. Não é melhor a gente aprender da forma positiva, né? Da forma, vamos dizer assim, abençoada? É melhor, não é melhor a gente aprender assim do que aprender pela dor? Né? Porque quando a gente desobedece, é como está lá em Hebreus 12, né? E aí a gente vai aprender, né? Porque Deus vai nos corrigir para a gente aprender. Mas aí vai doer, viu? Porque vai ser pela vara da disciplina. Aí eu estou falando de nós todos, né? E com Deus como nosso Pai. Então não é melhor a gente aprender pela obediência e desfrutando assim dos resultados dessa obediência que sempre são bons para nós, através daquilo que Deus quer, que é o que é o propósito de Deus para cada um de nós. Deus tem um propósito para cada um de nós, cada um. Pode ser, né, como eu não sou igual a Jefferson, o Jefferson não é igual a Alexandre, Alexandre não é igual aos outros irmãos, e as irmãs também não são iguais umas às outras. Cada um de nós, como pedras vivas, Deus tem um propósito de transformar essas pedras, né, lapidando, né, transformar essas pedras no mesmo caráter do Senhor Jesus Cristo, a nossa rocha. Então, vai ser diferente os propósitos de Deus e os tratamentos de Deus com cada um de nós. Assim como numa família que tem vários filhos, os pais não vão, vamos dizer assim, tratar os filhos todos iguais, não tem jeito, vai ter diferenças de tratamento. Eu estou falando assim específico, né? No geral, trata, claro, todos iguais, né? Todos são filhos do amor, tudo assim como no geral o Senhor nos trata todos iguais, mas vai ter momentos em que o pai vai tratar cada filho de uma forma diferente, de acordo, como eu falei no início, com a personalidade dele, com né, a característica pessoal de cada um. Então, Deus, em cada um de nós, tem um propósito. Tem um propósito para Jefferson, tem um propósito para Rita, tem um propósito para Alexandre, e aí vai. Para cada um. Para Lusitânia, para cada irmão e irmã. Então, cabe a cada um de nós, né, estar sempre diante do Senhor e nos submetendo aos propósitos dele para a nossa vida. Se a gente não sabe qual é, pergunta a ele. Mas, mesmo não sabendo, o importante é você se submeter. Se colocar nas mãos dele e deixar que ele faça esse trabalho. Quando a gente quer fazer a nossa vontade, aí vai de encontro aos propósitos dele para a nossa vida. Obediência por medo. Vamos ler esse, né? E aí a gente, acho que com esse aí já dá para terminar. Mais uma vez, porém, devemos falar sobre equilíbrio, pois podemos ir a extremos em ambos os lados da questão. Por um lado, os pais podem enfatizar a autoridade e a submissão,
mas de uma forma que os filhos obedecerão em grande parte por medo. A atmosfera da casa sofre sobre esse regime dos pais. E as crianças reagem a isso como coelhos assustados. Não é isso que a palavra de Deus ensina. O amor deve ser o motivo da disciplina. E as crianças devem ser capazes de perceber isso. Se os filhos estiverem totalmente convencidos de que seus pais os amam, isso fará uma enorme diferença na aceitação de admoestações e disciplinas ocasionais. A administração da disciplina nunca é agradável no momento, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Está em Hebreus 12, 11, né? Que eu estava lembrando aqui e falando. Se um filho está firmemente convencido do amor dos pais, isso estimulará o necessário exercício de disciplina e assim produzirá o fruto pacífico da justiça. A irmã irmã Cleide aí levantou a mão, pois não, irmã? Ah, tá bom. Então, os pais têm que, né, ter atenção nisso, né? Nessa atmosfera do lar, que vai ter que ter essa parte da disciplina, né, da demonstração de autoridade e nessa parte de correção, repreensão, tudo mais. Na atmosfera do lar vai haver isso. Então, essa atmosfera tem que estar cheia, né, assim, preenchida pelo o amor de Deus. O amor de Deus. Né? O filho tem que sentir, tem que perceber, tem que ver esse amor de Deus, né, nos seus pais e chegando até eles. Né? Porque os pais vão ser o exemplo para o filho do que é o amor de Deus por nós. Então, os pais têm que amar os filhos assim e eles poderem sentir, né, esse amor. Nesse amor, a gente tem temor a Deus, mas a gente não tem medo de Deus. É diferente. A gente tem temor, que é o respeito pela autoridade, pela pessoa, né, divina, mas como cristãos que conhecemos o amor de Deus por nós, a gente não tem medo. E assim tem que ser os filhos com relação aos pais. Eles têm que ter temor, mas não podem ter medo. Como é que eles não vão ter medo? Porque eles vão ter temor, mas vão conhecer e saber do amor que os pais têm por eles. E conhecendo esse amor, eles sabem que os pais não vão fazer mal ou querer o mal para eles, tá bom? Rita, fala aí, Rita. Tem pais que não são cristãos e às vezes tem uns filhos, né, como ele disse, que são uma bênção, que a gente vê mesmo, que percebe que aquela criança não dá trabalho. E às vezes tem um filho cristão que dá um trabalho aos pais. Né? E, no caso, eu tenho uma filha também que me dá até 28 anos, mas sempre me dando trabalho. E eu não conhecia, né, os irmãos reunidos, mas eu fui, era da denominação e sempre levei ela. Então hoje ela é o inverso daquilo que ela aprendeu. Isso no caso porque eu falei em algum desses requisitos aí que o irmão está lendo, pode ter sido isso. É que o irmão acha.
Sim, né, Rita? Todos nós falhamos, né? Todos nós temos as nossas falhas, mas eu penso assim, Rita, que a gente, quando veio da cristandade, assim, né? E perde de vista no meio cristão, assim, no meio da cristandade, perde de vista muito a pessoa do Senhor Jesus Cristo. A quem nós estamos reunidos ali? Para quem? Para o Senhor Jesus. A gente não se junta para poder para o pastor, a gente não se junta para mostrar alguma coisa para os irmãos, a gente não se junta porque, tá vendo, eu estou aqui, estou vindo todo domingo, estou vindo toda terça, estou vindo todo não sei o que, não é para isso, né? A gente faz, a gente entende que é tudo pelo Senhor, que nos amou. Então, o entendimento dessa relação que nós temos com Deus, Pai, com nosso Senhor Jesus Cristo, esse entendimento e de ter essa pessoa, a pessoa do Senhor Jesus, como o centro da nossa vida cristã, o centro na Assembleia, quando nos reunimos, dá uma outra, vamos dizer assim, eu estou falando isso agora, Rita, porque eu aprendi agora, viu? Porque também falei nisso, né, na minha família, com meu filho, né, mas eu percebi isso, que esse foco diferenciado em ter o Senhor Jesus e o amor dele permeando nossas vidas em tudo, e a gente buscando fazer as coisas para ele, não para obter alguma coisa dele, mas porque ele já nos deu tudo, já nos deu o seu amor, já nos deu a salvação, e nós fazemos isso só com a gratidão, como gratidão, uma resposta de gratidão a ele, né? Isso faz uma diferença na nossa convivência e nossa vida no lar, no nosso lar. Muda, né? Muda. Quantas vezes, né, no nosso lar, e a gente, como é falado aí, né, que a gente não pode corrigir com raiva ou com... Ele falou uma outra palavra ali que eu me esqueci, mas tendo esses sentimentos, né, negativos, vamos dizer assim, e quantas vezes fiz isso, ou a gente pode, ou alguns pais podem ter feito isso, mas a gente não tem aquela percepção ou aquele entendimento da palavra de Deus, que a gente tem o Senhor para nos ajudar em tudo, até mesmo nessas horas, de ir a Ele, pedir a Ele, né, colocar diante dele, para Ele nos ajudar nisso. Não, ia fazendo como achava que era o correto, que era certo, e porque meus pais fizeram assim, eu também vou fazer assim e tal, mas não é assim. É como o Senhor Jesus quer. Não é porque eu aprendi assim lá com minha família, pode ter sido também, né, da forma correta, como meu pai me disciplinou, me educou, tudo, pode ter sido, mas na hora que você está ali, na sua prática, agora é a sua hora de agir, de fazer, não pode deixar de, né, pedir, estar na dependência do Senhor Jesus e pedir a Ele a direção. Então, talvez a gente tenha falhado muito nisso, porque a gente não tinha essa perspectiva e esse entendimento da verdade, né, para a gente colocar, né, o Senhor Jesus Cristo nessa equação aí de criação dos filhos. Às vezes a gente se achava autossuficiente, nos achava autossuficiente, né, com o que já sabia para estar ensinando os filhos, estar disciplinando os filhos e tudo mais. Não, mas não é assim. Os pais têm que estar em dependência do Senhor Jesus. Sempre em dependência. Então,
A oração não vai sair de da equação, né, de você estar sempre orando, sempre buscando, sempre pedindo a sabedoria do Senhor, a direção do Senhor para fazer essas coisas. Então, mas não é uma coisa para a gente ficar, né, vamos dizer assim, abatido com isso. Eu sei disso, que a gente vai ficar muito, fica às vezes triste quando a gente vê nossos filhos fazendo algo que a gente não queria que ele fizesse, ou principalmente quando a gente vê nossos filhos não seguindo o mesmo caminho de fé, né? Estando junto com a gente, continuar junto, mesmo depois de já grande, tudo, indo, né, na reunião, indo para a assembleia, ou, né? O Senhor sabe de todas as coisas e cabe a nós o que? Fazer o quê? Orar, né? A palavra de Deus, né, nos fala que muito pode a oração de um justo, né? Então, a gente vai orando, vai colocando diante do Senhor, e acho que a oração de uma mãe, de um pai também, o Senhor não vai deixar de ouvir. Mas a gente sempre tem que lembrar que na fé, né? Na fé não tem neto, né? A gente não pode esquecer disso, né? A fé, nosso Deus e Pai, ele não tem neto, ele tem filhos só. Ele só tem filho. Então não é porque o jovem ou a pessoa veio de um lar cristão que, por causa disso, então, agora vai ser um cristão também. Automaticamente a fé dos pais vai passar para os filhos. Não. Chegou na idade da responsabilidade, a responsabilidade é pessoal e individual. E o Senhor está falando com cada um individualmente. Então, a fé dos pais não passa para os filhos. A fé vem de Deus. A fé vem de Deus. É um dom de Deus. Não é do pai ou da mãe para o seu filho. Mas é claro que a gente sabe que uma educação, né, uma educação e uma criação da criança nos caminhos do Senhor, a própria palavra de Deus diz que, né, ensina o teu filho no caminho em que deve andar e nunca se desviará dele. Então a gente sabe que uma criança criada num lar cristão e que os pais são piedosos e ele vai estar vendo, né? Tá vendo ali o caminho que o pai está seguindo, o pai, a mãe e tudo mais. E tenho certeza, como a palavra de Deus fala, né? Ela vai ser, vai ter esse testemunho, né, vivo na vida dos pais e que vai, né, tá falando também para o coração dela. Agora, claro, se a criança já é adulta, ou se já é adulto, ou chega no momento da responsabilidade, ela tem que crer. Então a gente não vai conseguir colocar a fé no coração dela. Mas o Senhor sim. Então o que é que a gente faz? A gente ora e pede ao Senhor que salve nossos filhos, que coloque a fé no coração deles, aqueles, né, sirvam a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, irmão. É isso mesmo, porque hoje eu peço sim que o senhor salve, porque quando estava nas Isso. denominações, aí a gente achava que eles já estavam servindo ao Senhor porque dançava, porque fazia isso, porque fazia aquilo. E aí, como você falou, que o senhor não tem neto, não tem filho, né? E quando a gente não se preocupava com isso, com a salvação dos filhos. Pelo menos eu não me preocupava, porque eu já achava que ela já estava ali dentro, já estava dançando, fazia, acontecia. Eu não tinha essa noção, entendeu? Mas graças a Deus que nós temos essa noção hoje, né? Obrigado. É.
Bem, irmãos, a gente já está no horário. A gente vai continuar a partir daí desse título de baixo, né, Jefferson? Autoridade, como é? Só acho que tem alguma coisa no chat aí da irmã Daiane, bom, Daiane? Daiane Portilho. Mas se você tiver com óculos, é bom dar uma lida. Eu sempre estou com óculos. Irmão Lara comentou com uma visita referente à disciplina, como eu devo abordar esse assunto com ela. Ela está com 2 anos e 6 meses e está bem complicada essa fase por aqui. Bom, eu conversei com ela e falei que não se deve estar falando nada que se passa em casa com as pessoas que não são de nossa família. No caso, eu e ela e o pai dela. Uma criança de 2 anos, 6 meses, é isso? Ah, no caso, ela ouve algumas conversas de vocês, né? E ela fala, depois é isso, irmã Daiane? Aí, nesse caso, né, as conversas de adulto, as crianças não têm que estar participando, né? Eu me lembro que, às vezes, eu chegava, bem pequenininho, chegava perto de meu pai, e ele estava conversando com outro adulto, assim, ou assim, na sala, aí ele mandava de voltar para o quarto e dizia, aqui é a conversa de adulto, criança não, aí mandava a gente voltar para o quarto para ir brincar no quarto, ou fazer as coisas lá no quarto, né? Então, tem conversa de adultos, dos pais e tudo mais, que não é para criança estar ouvindo realmente. Então, tem que fazer, ou é não conversar na hora que, se não pode tirar a criança naquele momento ali e tal, ou conversar depois que ela foi dormir, ou, entendeu? Ou tá com alguém em algum outro lugar ali brincando, e aí vocês conversam cá, entendeu? Mas não converse coisas que é de adulto, né, na frente das crianças, não, né? Que as crianças não têm essa maturidade ainda para estar ouvindo conversa de adulto, né? Você sabe que a criança ela tem essa coisa, né? Tudo que ela ouve, ela é uma esponjazinha, vai ouve e capta tudo. E depois ela vai falar, mas ela não tem entendimento de que aquilo é uma coisa séria ou uma coisa que não era para falar, ela não vai ter esse entendimento. Então, né? Então é bom, aí é com o pai e a mãe mesmo ter esse cuidado de não estar conversando coisas de adulto na frente das crianças. Irmão, sua resposta acabou respondendo, mas só que você entendeu de outra forma. Daiane falou, a irmã falou aí, que a criança, ela comentou com as pessoas na rua, com uma amiguinha na rua, ela comentou que ela foi disciplinada, que ela apanhou, entendeu? Aí a irmã perguntou como deveria abordar, mas você acabou respondendo aí que a criança ainda não tem esse certo entendimento, mas cabe continuar explicando a ela, ó, não pode falar, são coisas dentro de casa, e vai chegar uma certa idade, um certo momento que ela vai entender e não vai estar falando mais disso, entendeu? Você vê que a criança é tão que ela não tem vergonha de falar que apanhou, apanhou porque fez coisa feia, entendeu? Então, mas o irmão acabou respondendo aí. Mas foi isso aí que a irmã, se você observar aí, é que o irmão entendeu errado, mas respondeu a pergunta. Mas foi isso aí, viu? Valeu. Tá, entendi. Meus irmãos, diga, Jefferson. As crianças hoje, elas são praticamente uma memória RAM de 1 tera. Não é hoje não, é sempre foi assim. Sempre foi assim. Criança, a gente tá vendo elas assim, pensa que elas não captam as coisas, elas captam. Elas não têm aquela maturidade de processar, entender,
discernir o mal, discernir o bem, essas coisas assim. Então, quem vai estar dando educando elas nisso é os pais, né? Ela saber que uma coisa é ruim, é mal, outra coisa não, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui é mal, isso aqui pode fazer, isso aqui não pode fazer, e aí vai, né? Então, vamos lá. Próxima terça-feira, a irmã Lusitânia. Diga, irmã Lusitânia. Oi, irmão, se o senhor quiser concluir, pode concluir, eu levantei a mão na hora que o senhor falar. Tá. Autoridade abdicada. Então, na próxima terça-feira, a gente vai continuar daí desse trecho aí, tá bom? Jefferson, você pode orar, agradecer aí para a gente concluir? Deixa eu parar aqui a gravação.